Página 221, tema 4. O Sol e outras estrelas. Todas as estrelas observáveis da superfície da Terra, sem a ajuda de instrumentos, pertencem à Via Láctea. Há bilhões de estrelas na Via Láctea. Estima-se que existam trilhões de outras galáxias no universo. As estrelas apresentam um ciclo de vida chamado de evolução estelar, que estudaremos a seguir. Evolução estelar. A evolução estelar descreve as mudanças pelas quais uma estrela passa desde o seu surgimento até a sua extinção. Existem diversos tipos de estrelas, variando em brilho, cor, temperatura de superfície, massa, entre outras características. Essas características influenciarão o modo como ocorrerá sua evolução. Então, observem aqui comparação de tamanho e de cor de algumas estrelas da Via Láctea. As estrelas apresentam variados tamanhos e cores, embora haja estrelas muito maiores que o Sol. A maioria delas apresenta tamanho semelhante ao dele. Página 222. O ciclo de vida de uma estrela semelhante ao Sol. Por ser a estrela mais próxima e conhecida, o Sol pode ser usado como elemento de comparação no estudo das demais estrelas, mais distantes da Terra. Acompanhe no esquema a seguir a evolução de uma estrela média com características semelhantes à do Sol. Então, vamos observar a evolução estelar de uma estrela semelhante ao Sol. Número 1. Chamado berçário de estrelas. As estrelas nascem em nuvens interestelares compostas de gases e de poeira. Essas regiões são consideradas berçários de estrelas. Número 2. Nascimento de estrelas. Inicia-se quando regiões no interior de uma nuvem interestelar atraem gravitacionalmente a matéria que está em volta. Esses centros aproximam cada vez mais matéria, fazendo com que os átomos contidos nesse meio se agrupem cada vez mais. Isso faz com que a matéria se aqueça, dando origem a uma protoestrela, a primeira fase da vida de uma estrela. Ao redor da protoestrela pode haver um disco de matéria que dará origem a outros corpos celestes, como os planetas. Número 3. Sequência principal. Fase duradoura e estável para a maioria das estrelas. As estrelas geralmente permanecem nessa fase durante cerca de 90% de sua vida. É nesse período que termina a formação dos sistemas planetários. Número 4. Estágios finais. Os estágios finais da evolução estelar dependem da quantidade de massa que a estrela tem. Ocorrem mudanças no núcleo das estrelas, alterando principalmente o tamanho e a temperatura superficial. O Sol, por exemplo, se expandirá e emitirá mais energia entrando na fase de gigante vermelha. A estrela torna-se uma gigante vermelha, englobando planetas que estão nas órbitas mais próximas, enquanto outros escapam de suas órbitas. Número 5. Nebulosa planetária. Após um tempo, a estrela ejetará a maior parte de seu material, formando uma nebulosa planetária, e terminará o ciclo de evolução estelar como uma anã branca, como um raio aproximadamente de mesmo valor que o raio da Terra. Na fase de anã branca, a estrela continuará brilhando cada vez mais, fracamente à medida que vai esfriando. Número 6. O fim. Supõe-se que um longo período depois, a estrela se transformará em um corpo celeste chamado anã negra, que não brilha, não produz energia e é frio, denso e escuro. Então, essa é a representação esquemática das etapas do ciclo de vida de uma estrela média, como o Sol. Prestem atenção na explicação. As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Esse fenômeno é chamado evolução estelar. As estrelas também passam por transformações durante o seu ciclo de vida. Essas transformações acontecem bem devagar e podem levar bilhões de anos para apresentarem mudanças. Essas mudanças ocorrem no brilho, na cor, na massa e na temperatura da superfície. A primeira etapa da evolução estelar é o nascimento de uma estrela. Esse fato acontece em uma região chamada berçário estelar, onde há gigantescas nuvens formadas por gás e poeira. A gravidade é a responsável pela união dos gases com a poeira. Após milhões de anos, a união dos gases e poeira torna-se uma espécie de disco
e atinge temperaturas e densidades muito altas, que seus átomos de hidrogênio se transformam em hélio. Nessa etapa, marca o início da fusão nuclear e o surgimento de uma estrela. O hidrogênio é o principal combustível para as reações nesses corpos celestes. A fase final da formação dessa estrela é o seu tamanho. As estrelas com massa igual ao Sol, o fim do ciclo é a transformação em uma estrela anã branca, formada de carbono e oxigênio. Para as estrelas com massa maior do que o Sol, o fim do ciclo pode ser a explosão da estrela, podendo ocasionar o surgimento de um buraco negro ou originar estrelas de nêutrons. Página 223. Ciclo de vida do Sol. Vimos a evolução estelar de estrelas semelhantes ao Sol. Agora, vamos aprofundar um pouco o que sabemos sobre o ciclo do Sol. A produção de energia em uma estrela ocorre em seu núcleo. O núcleo solar contém hidrogênio que, em razão das altas temperaturas e da enorme gravidade do Sol, passa por um processo conhecido por fusão nuclear, combinando-se com outros átomos de hidrogênio, gerando átomos de hélio e liberando energia. Atualmente, em sua evolução, o Sol está na sequência principal. Estimativas apontam que em cerca de 5 bilhões de anos, o Sol terá queimado todo o seu hidrogênio, o que ocasionará a expansão de suas camadas mais externas, ocupando provavelmente um espaço que englobará a Terra. Nesse estágio, ele se tornará um gigante vermelha e começará a queimar o hidrogênio presente nas camadas externas, enquanto o núcleo se contrairá e ficará mais quente e denso. Por fim, ocorre a fusão do hélio do interior do núcleo, fazendo surgir elementos como o carbono e o oxigênio, caracterizando o estágio de nebulosa planetária. Algumas dezenas de milhões de anos depois, o núcleo do Sol ficará do tamanho da Terra, enquanto suas camadas externas se desprenderão. Nesse estágio, cessam-se as atividades nucleares e o Sol se tornará uma anã branca. Como a evolução estelar do Sol afeta a Terra? Quando o Sol atingir os estágios finais de sua evolução, daqui a aproximadamente 5 bilhões de anos, a radiação solar que atinge a Terra será muito mais intensa, aumentando a temperatura na superfície terrestre para cerca de 700 graus Celsius. A essa temperatura, a água terá evaporado completamente, resultando em uma Terra completamente seca. A atmosfera também desaparecerá, pois seus componentes terão energia para se desprender da atração gravitacional que os seguram à Terra. Observem aí o esquema de estágios da vida do Sol, segundo teorias de evolução estelar. Então, nós temos aqui o nascimento, nós temos atualmente, aqui o ponto, como estamos atualmente, um aquecimento gradual em bilhões de anos aproximadamente, a fase gigante vermelha e, por fim, aí a nebulosa planetária. Prestem atenção na explicação. O Sol está queimando hidrogênio há pelo menos 4,6 bilhões de anos. Alguns modelos físicos indicam que a estrela fica até 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Sendo assim, o Sol dos dias de hoje é cerca de 40% mais brilhante do que era no momento de sua formação. O futuro do Sol será marcado pelo momento em que todo o seu hidrogênio for convertido em hélio. Quando isso acontecer, ele terá o seu tamanho aumentado em até 200 vezes, podendo chegar até a órbita de Vênus. No final do seu ciclo de vida, o Sol sofrerá um enorme colapso gravitacional, seu tamanho reduzido até que ele se transforme em uma estrela anã branca. Os astrônomos estimam que nessa fase o Sol passe a ter 50% de sua massa atual e que seu tamanho fique comparável ao da Terra. Página 224. Diferentes ciclos de vida das estrelas. A evolução estelar dependerá da massa de uma estrela ao atingir a sequência principal. As estrelas mais quentes e com mais massa produzem energia a taxas muito mais altas que outras. Portanto, elas têm um tempo de vida mais curto. Veja a seguir a descrição de como ocorre a evolução estelar após a sequência principal, em estrelas de massas distintas. Então, a comparação dos ciclos de vida de estrelas de massas diferentes.
As fases finais, nos ciclos de vida estelares, dependem de quanta massa a protoestrela acumulou ao se formar. Supergigantes são estrelas com massa acima de 8 massas solares. Quando as maiores estrelas não produzem mais energia suficiente para sustentar o seu próprio peso, elas colapsam de forma abrupta, causando uma explosão denominada supernova, que gera diferentes elementos químicos. A morte desse tipo de estrela pode ocasionar perturbações que desencadeiam processos de formação estelar, permitindo o nascimento de mais estrelas. Estrelas semelhantes ao Sol. Estrelas de massa semelhante à do Sol têm em seus estágios finais de evolução a formação de uma nebulosa, que então colapsa e forma uma anã branca. Anãs vermelhas são estrelas de massa menor que metade da massa solar. Após converter todo o hidrogênio de seu núcleo em hélio, transforma-se em anã branca. Anãs marrons, estrelas de massa pequena, menor que 10% da massa do Sol. Elas não atingem temperatura suficiente para realizar fusões nucleares, apenas resfriam e tornam-se um corpo sólido que não produz energia. Faça o exercício de olho no tema da página 224.